Se você pensa em um prisioneiro, provavelmente imagina alguém usando um macacão laranja. Isso é verdade, mas nem sempre foi assim. Originalmente, os prisioneiros nos Estados Unidos usavam uniformes com listras pretas e brancas. No início do século XX, as coisas começaram a mudar, e alterar essas cores supostamente ajudaria a remover a associação com gangues. Macacões laranjas surgiram nos anos 70. Os presos nem sempre os usam, apenas quando são transportados ou saem da prisão. Por quê? Para maior visibilidade. Vestindo uma roupa laranja, um preso não consegue fugir e sumir facilmente na multidão. Ok, mais sobre uniformes. Por exemplo, os astronautas sempre usam branco, e há uma boa razão para isso. O espaço não é o lugar mais seguro, e as temperaturas são muito extremas, desde calores escaldantes a frios congelantes. O branco é a cor que melhor reflete o calor, e é ótimo para os sistemas de resfriamento e aquecimento do traje espacial. E o último ponto, na escuridão do espaço, o branco é a cor mais visível, então essa é outra vantagem. Ok, faz sentido, mas então por que os bombeiros não usam branco para refletir o calor? Bom, quando você está cercado por chamas, a cor do uniforme não faz muita diferença. E o problema com o branco é que ele fica coberto de cinzas e poeira, então não parece mais branco. Com preto ou marrom, não há esse problema, ou pelo menos não é tão visível. Os bombeiros também têm listras refletivas em seus uniformes para chamarem a atenção. A próxima profissão que vem à mente são os policiais. Que cor eles usam? Sim, azul escuro. Então, o primeiro departamento de polícia foi formado no início do século XIX no Reino Unido. O uniforme era azul para que fosse fácil distinguir entre policiais e soldados, que até então usavam branco e vermelho. Quando foi criado um departamento de polícia nos Estados Unidos, algumas décadas depois, eles seguiram a tradição. Curiosamente, a tonalidade do uniforme nunca mudou. Acontece que é uma cor muito prática. As manchas não ficam tão visíveis. E também é muito útil porque, à noite, um policial pode seguir suspeitos permanecendo despercebido. Os trabalhadores de saúde geralmente usam uniformes que têm um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, a equipe médica usava suas roupas normais, mesmo ao realizar uma cirurgia. Com o desenvolvimento da medicina, as pessoas começaram a notar a necessidade de um ambiente estéril. Então passaram a usar um uniforme. No começo era branco para significar limpeza, mas o problema era que algumas manchas eram muito difíceis de lavar do uniforme branco. A cor branca ficava esverdeada em pouco tempo, então fazia sentido tornar o uniforme verde e azul. Tem outro motivo também. Os cirurgiões se concentram principalmente nas cores vermelhas durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Ainda assim, é um erro pensar que todos eles usam exatamente a mesma cor. Em muitos hospitais, departamentos são codificados por cores. Quero dizer que diferentes departamentos usam uniformes de cores diferentes para que as pessoas e outros médicos possam distinguir rapidamente entre enfermeiros, cirurgiões e médicos. Isso ajuda a abordar a pessoa correta com uma solicitação específica. O detalhe mais fofo sobre as roupas dos médicos, no entanto, são provavelmente os Crocs. Por que eles adoram esse tipo de calçado? Bom, acontece que eles são os mais fáceis de limpar e esterilizar. A espuma utilizada em sua confecção pode ser lavada à mão ou na máquina, e não haverá nenhum dano ao sapato. Além disso, eles são obviamente macios, confortáveis e respiráveis, o que os torna os melhores sapatos para pessoas que passam dias em pé. Já se perguntou por que a maioria dos médicos tem uma caligrafia ruim? Não tem uma matéria específica para isso nas faculdades de medicina. A razão pela qual é tão comum é que os médicos estão sempre com pressa e escrevem o mais rápido possível. Então não há tempo para se importarem com a beleza da caligrafia. Além disso, tenha em mente que você não é a única pessoa para quem eles escrevem uma receita no dia. Os médicos precisam fazer muitos documentos, muitas vezes por cerca de 10 horas seguidas, e a maior parte do tempo estão muito cansados para se preocupar com sua letra. Na maioria dos países, os vestidos de noiva são tipicamente brancos, mas essa tradição não é tão antiga quanto você imagina. Até o século XIX, os vestidos de noiva eram de qualquer cor. Basicamente, uma noiva usava o melhor vestido que possuía. Muitas vezes, eles não eram brancos. Veja só, antigamente, sem água corrente, o branco não era uma cor muito prática. Mulheres das famílias reais normalmente se casavam usando vestidos vermelhos.
Em 1840, a Rainha Vitória mudou a tradição quando se casou com um vestido branco. No começo foi desaprovado porque o branco era associado ao luto, então não era uma cor muito festiva. Ainda assim, menos de uma década depois, o branco se tornou amplamente aceito e começou a ser associado à pureza e à inocência. Um pouco mais sobre casamentos. Normalmente, alianças de noivado e de casamento são usadas no dedo anelar, e a tradição remonta ao Antigo Egito, Roma e Grécia. As pessoas usavam seus anéis em tal dedo porque acreditavam que havia uma veia neste dedo em particular que levava direto ao coração. Usar um anel neste dedo simbolizava que seu coração foi tomado. Originalmente, o anel era usado na mão direita porque as pessoas acreditavam que a mão esquerda trazia má sorte. Algumas culturas mudaram para a mão esquerda com o passar do tempo. Em alguns países, as pessoas usam um anel de noivado na direita antes do casamento e mudam para a esquerda após o casamento. Mas é sempre no anelar. Hoje sabemos que não há veia que leve ao coração, mas a tradição permaneceu. Em quase todo o mundo, o rosa é considerado uma cor de menina e o azul é tradicionalmente uma cor de menino. Eu me perguntava por que era assim, então decidi pesquisar sobre o assunto. Acontece que originalmente era o contrário. Como uma cor mais forte, o rosa era associado aos meninos e o azul, como uma cor mais calma, era atribuído às meninas. Mais tarde, as cores foram reatribuídas, já que o rosa foi visto como um tom de vermelho romântico. No século XIX, o movimento feminino quase pôs fim à atribuição de cores aos gêneros. Mas depois houve a década de 1960, quando as pessoas aprenderam a descobrir o gênero do futuro bebê e começaram a organizar festas de revelação de gênero. As empresas imaginaram que poderiam ganhar dinheiro vendendo itens de gênero nas cores rosa e azul. E foi assim que eles estabeleceram a regra: o azul é para meninos e o rosa é para meninas. O sabor framboesa azul, ou mais como a framboesa comum, porque as framboesas azuis simplesmente não existem. Mas por algum motivo, o picolé com sabor de framboesa é azul. Por que é assim se a fruta em si é rosa ou vermelha? Bom, por razões práticas e para evitar confusões. Imagine que você está produzindo um pacote de picolés e atribuindo cores aos sabores. Um com sabor de maçã provavelmente será verde, um de limão será amarelo, isso é fácil. Depois tem morango, então deve ser vermelho. Além disso, cereja. Bom, vermelho novamente. Melancia, vermelho. E agora a framboesa, vermelho mais uma vez. Espere, 4 já é demais. Como as pessoas vão distinguir um do outro? Então, os picolés de framboesa ganharam a cor azul, e o sabor leva o nome da inexistente framboesa azul. Ok, agora um mistério do ovo. Por que alguns têm a casca branca e outros marrom? E o que causa a mudança? Aparentemente, a cor depende da raça da galinha. Normalmente, as galinhas brancas põem ovos brancos, e as escuras põem ovos marrons. Mas mesmo galinhas da mesma raça podem botar ovos de cores diferentes, dependendo da genética da ave em particular. Se você se pergunta se há alguma diferença entre ovos marrons e brancos, então a resposta é não, é apenas a cor da casca, nada mais. A gema também pode parecer diferente, amarela ou laranja. Sua cor depende da comida que a galinha come. Se a sua dieta tiver uma grande quantidade de pigmentos amarelo-laranja, a gema ficará mais escura. Novamente, não há diferença aqui além da cor, então não se preocupe com isso.